Olá, senhores, inscritos e seguidores deste canal, sejam todos bem-vindos e eu desejo que cada um de vocês esteja bem. Eu gravo esse conteúdo hoje aqui na tarde do Dia das Mães. Esse canal meu aqui, acho que pouquíssimas mulheres acompanham, né? Não dá nem pra fazer muita dedicatória. Eu acho que eu posso dizer assim, parabéns às mães dos senhores aí, né? Você que tem sua mãe, principalmente aquelas que são boas mães. Meus parabéns pelo seu dia. Acho que é a grande importância nos dias de hoje é a gente saber separar as coisas, né? Diferenciar mãe boa de mãe ruim, que tem as duas, né? Existem as duas. Então, meus amigos, eu tô de volta. A vontade é grande aqui de estar participando mais, mas infelizmente tá meio corrido a semana. Mas sempre que eu puder, estarei vindo aqui. Hoje, tô tirando esse momento, como de praxe, eu gosto de fazer conteúdos longos, mas eu vou tentar fazer por parte. Eu vou falar de um assunto, aí publico. Falo de outro, aí publico. Pode ser que fique longo ou não, né? Eu acho que esse aqui vai ficar curto. Esse depoimento meu aqui. Eu queria partilhar com vocês, mas antes que eu inicie de fato aqui a argumentar, eu vou entrar. Deixa eu entrar aqui no YouTube, estou com o meu computador aqui aberto. Que eu quero abrir aqui, lá na aba comunidade, onde eu fiz acho que eu fiz dois posts já falando disso. E aí foi uma situação interessante que eu vou estar aqui compartilhando com vocês. Olha, eu acho que não só no meu canal, como em vários e vários outros canais que já passaram, outros que ainda estão aí vigentes, muito se fala da mãe solteira. Então a mãe solteira é uma figura já bem, como se diz, é uma figurinha bem conhecida no nosso meio aqui. Somos todos conscientes que existe um exército delas aqui no Brasil, um exército de milhões. A última vez que eu pesquisei sobre o número de mães solteiras aqui no Brasil, eu vi alguma coisa em torno de 31 milhões. Então elas são maioria, elas são a maioria aqui. Mas aqui e acolá, raramente a gente encontra um pai solteiro. Só que é raro, meu amigo. Aqui passa, sei lá, eu passo de anos. Pra dizer assim, hoje eu topei um pai solteiro. E eu descobri, eu sou um professor do ensino fundamental, eu descobri que eu tenho duas alunas, duas meninas que moram só com o pai. São filhas de pai solteiro. E eu vou comentar a esse respeito aqui. Eu falo que eu tive o privilégio de conhecê-los numa reunião, sexta-feira agora, antes de ontem, né? Vamos lá, eu tenho duas alunas que no início do ano, eu acho que eu já falei pra vocês aqui que eu peguei uma turma muito ruim, muito atrasada. E aí eu tô engajado aí, né, numa missão com eles, tentando aí recuperar. Eu trabalho o currículo do ano normal dentro de um formato assim que dá. Eu vou separando ali algumas coisas do conhecimento para ir trabalhando, mas é aquela coisa bem capenga. E paralelo a isso eu vou fazendo um trabalho que eu chamo de recuperação paralela. É coisa que eles já deveriam saber lá atrás, mas não sabem. E aí eu estou fazendo esse trabalho agora. Antes que eu fale dos pais dessas meninas, eu fiquei, esses dias eu tenho refletido tanto que a gente vê muito falar assim da fraqueza, do quão fraco é o ensino público, a educação pública aqui no Brasil, né? E todos os senhores também sabem que se tornou uma categoria feminina. A educação básica hoje ela é extremamente feminina. Por que eu falo feminina? Porque está no controle das mulheres. Você vê ali meia dúzia de gatos pingados dentro das escolas. São poucos homens que ingressam na docência. Você pode olhar, a maioria são mulheres, estão na gestão da escola, na parte de pedagógica, coordenação pedagógica, e a maioria do corpo docente também mulheres. Antes eu atribuía muito à esquerda, né? A esquerda é a culpada,
porque implementa determinadas... Não, não, meus amigos. Eu como professor, eu falo para vocês que por mais que os governos implementem aí seus fundamentos teóricos a ser seguido pelo professor na sala de aula, mas assim, o professor ele é detentor de uma grande autonomia na sala de aula, assim, para ele executar o trabalho da forma que ele acredite ser melhor. Se eu fosse seguir na sala de aula da forma como me é orientado nas formações, eu não teria os êxitos que eu tenho, mas no entanto, por saber que aquilo que me é passado não é eficaz, eu não sigo, eu dissimulo. Eu falo a essas mulheres que comandam aquilo que elas querem ouvir, aplaudo, tá certinho, vou fazer desse jeito que tu tá mandando. Mas lá, quando eu tô só eu, a portas fechadas lá dentro da sala, eu faço do meu jeito. E depois elas têm que engolir seco. É mais trabalhoso, né, fazer do jeito que eu faço, dá mais trabalho. Mas é prazeroso ver a cara de tacho delas depois, quando elas veem o meu êxito, os frutos, o bom resultado. Mas onde que eu quero chegar com essa fala? Assim, a esquerda ela pode ter teve suas contribuições nisso aí, né, de suas implementações, mas eu vejo muito a frase épica do senhor Raccoon, quando tinha canal aqui no YouTube. Uma frase que ficou guardada aqui na minha mente, que ele dizia assim, que a criptonita da mulher é a responsabilidade. Ou invertendo, né? A responsabilidade é a criptonita da mulher. Então, uma mulher que entra numa sala de aula para fazer um trabalho bom com aqueles alunos, isso aí é ou não é uma responsabilidade? E grande, meus amigos. E grande. Mas aí, tipo assim, o que é mais fácil? Eu abraçar a causa, eu me esforçar e tentar fazer um bom trabalho, fazer um diferencial, ou dizer como muitas colegas minhas eu já ouvi que dizem assim, eu quero saber do meu salário na minha conta todo mês, é só isso que eu estou preocupada. Pessoal, vou repetir, esta frase que eu mencionei aqui para vocês, todos os anos eu ouço, em reuniões, ali quando se está ali na sala dos professores, ali. Um exemplo aqui, de repente você pergunta assim, fulano, como é que tá lá teus alunos, como é que tá tuas turmas? Rapaz, tu acha que eu tô somando com isso? Eu tô preocupado, é o salário cair na minha conta todo mês, eu quero que aluno se dane. Foda-se aluno, tu acha que eu vou ficar me desgastando? Neste canal aqui eu contei um caso para vocês, que aconteceu ano passado numa escola que eu trabalhava, que a professora não dava aula, ela tinha uma parceria com a diretora, via puxação de saco, ela puxava o saco da diretora e aí ela tinha o benefício dela não dar aula. Ela ia cumprir o horário dela, ela ficava na sala dos professores do expediente e deixava 2 estagiárias na sala fazendo o trabalho dela. E ficou assim 10 meses do ano, até que a estagiária teve coragem de botar a boca no trombone. E essa falava, tu acha que eu vou me desgastar com sala de aula com aluno? Quero saber do salário da minha conta todo mês, é só isso que eu estou preocupada. Então não tem, pessoal, não tem esse senso de responsabilidade, de compromisso. Então, assim, na minha visão, eu considero que isso aí é um agravante. É um grande agravante para que se tenha aí um ensino público fraco, muito fraco. Aí você pode dizer assim, Vitor, mas as mulheres, em sua maioria, são esquerdistas, né? Sim, tipo assim, onde é que ela se encontra mais respaldada? Na esquerda, porque a esquerda não vai forçá-la, né, a fazer um trabalho realmente digno, um trabalho bom, enfim. Então, voltando aqui ao relato, né? Eu peguei uma turma com alunos muito ruins, uma metade de uma sala, assim, analfabetos, assim. E aqui eu tô falando de um fundamental menor, mas eu leciono à tarde numa escola que funciona até o 9º ano, e eu sempre estou misturado no meio desses professores que ali trabalham, os colegas de ciências, de matemática, Eu era desse grupo aí, porque tem um tempinho já eu deixei de mão, né? Eu migrei, mas trabalhei muito tempo. E eu vejo, assim, a queixa grande, sabe? Meninos e meninas ali com seus 15, 16 anos, concluindo o ensino fundamental,
para entrar no ensino médio. Tenho colegas que lecionam também no ensino médio e conta que ali no primeiro ano, no segundo ano, é a mesma realidade. É a mesma realidade. Aluno no 8º ano, no 9º ano, que não sabe ler nem escrever. Não é a história da caronchinha não, pessoal, é real. Real, real. Não sabe. E aquilo vai, tipo assim, vai tocando com a barriga, né? Vamos passando, vai passando, vai passando. Sai do ensino médio, às vezes, sem saber. Sabe mal escrever o nome. O governo, ele tem as suas... Ele tem até certo ponto as suas responsabilidades nisso, mas eu digo que o professor também ele tem muita responsabilidade nisso. Porque, por exemplo, eu estou com mais uma turma, né? Eu estou com mais uma turma que se eu tivesse essa linha de pensamento, de eu estou preocupado só com o salário cair na minha conta, eu chegaria lá, eu ia empurrando com a barriga e ainda dizia assim, não, mas a culpa não é minha. A culpa não é minha, isso aí foi dos professores lá para trás, eu não vou quebrar minha cabeça. Mas eu não fiz isso, pessoal. Eu acho que eu tenho aquele entendimento assim. Tem uma frase, deixa eu ver se eu lembro essa frase, que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Acho que é mais ou menos assim. Qual é a graça? Onde eu fico pensando, qual é a graça de eu ter me formado, ter cursado aí uma graduação, aí eu ir para uma escola e chegar lá eu tá, não vou dar aula, não vou fazer nada aqui, quero saber só do salário na minha conta. Eu assim, eu acho que de repente se eu fizesse isso pela pessoa que eu sou, eu acho que eu deitaria minha cabeça no travesseiro assim com a consciência pesada. Então eu ainda prefiro fazer alguma coisa. E eu digo para vocês que eu tenho feito e os frutos já estão sendo colhidos. Eu já tenho visto e assim, esse fruto eu colhi um pouquinho dele já na sexta-feira agora. Mas assim, eu vou dar nomes aqui a 2 meninas. Não é o nome verdadeiro, mas eu vou dar nomes parecidos. Eu vou chamar aqui uma, chama-se Rayane. Engraçado que as duas elas têm um nome bem parecido. Eu vou chamar a outra de Taina. O nome começa com a letra R e a outra começa com a letra T. Estou sendo fiel aqui, são 2 meninas mesmo, né? Fosse menino eu falaria também. E assim, pessoal, essas meninas, como chama aqui da minha região, crua, assim, do conhecimento, mas eu montei ali uma força-tarefa com os mais ruins e comecei a fazer um trabalho, né? Um trabalho ali de recuperação, todos os dias, e de repente... Agora deixa eu só puxar aqui da memória qual das duas que eu vou falar. Eu vou falar primeiro da Rayane. Quem é a Rayane? A Rayane é uma menina parda, 10 anos de idade, mas todos os dias ela chega na escola, pessoal, banhada. Eu percebo, ela chega com o cabelo molhado, bem penteadinho, banhada. Essa escola que eu trabalho de manhã, eles não são muito rígidos com questão de uniforme, não. Tem dia que elas vêm com a blusa do uniforme, tem dia que não vem. Mas assim, tem dia que ela vem de vestido, outro dia ela vem de calça jeans com a camisa do uniforme, a mochila nas costas. Pessoal, mas a menina é pé quente, assim, no estudo. Ela não perde uma explicação, ela é atenta, ela acompanha todas as atividades, tudo que eu mando para casa ela faz, ela copia do quadro, ela faz do livro. E... todos os dias eu chamava lá na minha mesa, ela tem um momento comigo, eu passava as atividades exclusivas, tinha as partes da leitura, e eu fui fazendo esse trabalho e a menina deslanchou assim, sabe? De se adiantar, assim, de fevereiro para cá. Tenho também uma segunda aluna chamada Taina. A Taina é uma menina negra. Eu diria que ela é mais negra pelo cabelo. Ela tem aquele cabelo bem crespo mesmo, assim, bem crespo. Ela não é aquela negra assim, parecendo africana, não. É uma negra assim, mais clara a pele, mas o cabelo é bem típico da pessoa negra. E essa menina também, todos os dias ela vem arrumada, inclusive apesar do cabelo ser bem crespo assim, mas vem bem penteado, chega, fica liso assim, feito aquele cocó aqui, uns penteados muito bem feitos.
vem muito de vestido, sempre vem de vestido. Ela não é muito de usar uniforme, mas vem bem arrumada, com a mochila e também e muito participativa. Acaba que essas duas meninas, elas, ó, tem ela, eu tenho um grupo de 4 meninas na sala, que essas duas aqui, tem uma outra que é criada pela avó, que foi alvo, eu tive a informação que ela foi tirada da guarda da mãe por conta do abuso sexual que sofria do padrasto. Essa avó não ajuda, mas ela abraçou também a causa para si mesmo de aprender. Eu, juntamente com a coordenadora pedagógica, a coordenação pedagógica, junto com a psicóloga lá, passou a atuar numa ajuda para essa criança. E, diferente daquele menino, o Robertinho, ela aceitou a ajuda que lhe foi ofertada. E a menina está muito adiantada, muito, muito mesmo. Essa outra que eu não citei aqui, que ela vai ser caso aí para um outro podcast, deixa o nome, eu não vou nem dar nome aqui. E tem uma terceira menina, uma menina branquinha, dos cabelos ondulados, também criada por uma avó que é muito, muito adiantada. Então, elas se tornaram um quarteto. Ali dentro daquela sala, elas sentam no fundo. Elas sentam lá no fundo, mas as mesas tudo eu deixo, sabe? Como eu sei que são dedicadas, eu falo, todos vocês podem sentar as 4 ali. Às vezes eu venho aqui nesse canal e compartilho com vocês os casos de meninos ruins. Mas eu sou honesto a confidenciar aqui que o número daqueles que são bons, que são interessados, eles são maiores. Sempre, sempre, numa sala de 25, 30 alunos, eu vou ter ali no máximo 4 ou 5 que não querem nada da vida. Que vem para a escola exclusivamente para bagunçar, para infernizar. Mas os outros 20 ou 25 alunos, eles se interessam. Aquele que a família em casa ajuda, vai embora, sabe? Assim, se adianta muito. Aquele que não tem o apoio familiar e só fica através daquilo que eu tenho a oferecer na sala de aula, ele também avança, um pouco mais lento, mas avança. Mas esse time dos que se interessam, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês aqui. Eles são maioria na sala. Eles ainda são sempre, não é esse ano não, sempre nas turmas por onde eu trabalho, eles são maioria. Meninos e meninas na infância e na adolescência, eles têm o seu lado que é da fase, né, de conversar, de brincar, mas é algo que é tolerável, é algo que dá para conviver, dá para tocar esse barco para frente. Quem tá ali, igual eu, entende, não é criança, é um adolescente, é normal da fase, né? Também se for quieto demais, tímido demais, aí já não é normal. Os extremos é que não faz bem, né? Enfim, aqui eu estou citando um caso aí de 4 meninas na sala que são dedicadas aos estudos delas. A Rayane, certo dia, isso tem mais ou menos 2 semanas atrás, e eu até abri aqui, vamos ver, eu vou ver bem aqui a data, eu acho que não tem 2 semanas ainda não. Eu fui olhar o caderno, eu tiro um dia na semana para olhar os cadernos, né? Eu olho tudo que está feito e ali eu marco. Eu contabilizo ali todas as atividades que fez, porque isso conta como do processo avaliativo do aluno. A sua participação em sala, das atividades encaminhadas. E quando eu vi o caderno daquela menina tão organizado, com as tarefas todas em dias, eu fiz uma pergunta para ela. Foi há 9 dias atrás, né? Bem que eu falei que não dá 2 semanas ainda, né? Foi há 9 dias atrás, eu fiz um depoimento e eu intitulei Filha de Pai Solteiro. Eu partilhei, esse caso que eu botei aqui foi da menina Rayane. Eu fiz uma pergunta para ela, assim, baixinho, né? Ela ali em pé, do meu lado ali na mesa, eu olhando o caderno, eu falei assim, Rayane, a sua mãe te ajuda em casa, né? Primeiro eu parabenizei, eu digo, parabéns, minha... Às vezes eu uso um termozinho carinhoso, meu anjo, tipo assim, parabéns, meu anjo, você tá tudo em dia, suas tarefas, parabéns, viu?
Aí eu falei assim, sua mãe te ajuda em casa? E ela falou, não, tio, minha mãe não, é meu pai. Eu falei, tu mora com teu pai? E ela é. Eu falei, cadê tua mãe? Aí eu fiquei curioso, né, na hora. Aí ela falou, baixinho também, né, ali só pra mim. Ela, não, tio, minha mãe foi embora. Minha mãe largou do meu pai e foi embora com outro homem. E aí ficou só eu em casa. Pessoal, como eu sei muito assim que o Estado brasileiro considera por lei que o filho é da mãe, né? O direito dos filhos é da mãe, eu fiquei assim, será? Eu digo aqui tá para me parecendo um caso realmente assim de abandono, né? A mãe não quis mesmo. Aí eu falei assim, eu digo, então ela te deixou com teu pai, né? Eu falei, mas ela alguma vez te convidou para ir morar com ela ou não? Eu falei, faz tempo? Ela falou, já faz tempo, já tem um tempo já. Ela não precisou assim, se era 6 meses, um ano, não falou. Ela disse, não, a mamãe foi embora com outro homem, mas eu prefiro ficar com meu pai. Eu escutei essa frase. Eu prefiro ficar com meu pai. Mamãe até me chamou pra ir lá ficar com ela depois que ela foi embora, mas eu prefiro ficar com meu pai. Eu falei, pois você respeite muito. Eu falei, respeite muito seu pai, viu? Eu falei, pelo que eu tô vendo aqui, ele cuida bem de ti, ele te ajuda, né? Eu falei, depois eu quero conhecer teu pai. No dia que tiver uma reunião aqui, que ele vier, eu vou conhecê-lo. Mas assim, parabéns. Também não foi uma conversa muito longa, né? E ali ela foi sentar. Essa menina, a Taina, eu só fui descobrir que ela é filha de pai solteiro na reunião de pais. Na reunião de pais. Eu ia falar uma coisa aqui da Rayane, mas de repente ficou embaraçado na minha cabeça. Mas logo que eu pronunciei Taina e eu me lembrei do pai dela lá na reunião, aí eu já. O pequeno lapso de dúvida que estava aqui na minha mente, eu já clareou aqui, né? Uma informação que a Rayane me passou é que ela mora na zona rural. Ela mora numa zona rural e ela vem de ônibus, no ônibus escolar. Aqui, pessoal, tem algumas comunidades acho que até 15 quilômetros distante da zona urbana, o transporte puxa, né? Que é tipo assim, às vezes nesse perímetro não tem uma escola regular e puxa, né? Já de regiões mais distantes, 50 quilômetros, sei lá, 80, e para lá já tem escolas e outras comunidades que os ônibus puxam mais para lá, né? Não vem aqui para a cidade. Essa escola que eu dou aula de manhã, lá tem um fluxo grande de alunos que vêm das comunidades no entorno aqui da cidade, rurais. Então guarde essa informação, né? A Rayane, ela é filha de um senhor, de um pai que mora na zona rural. Pessoal, sexta-feira foi agendada uma reunião de pais. Eu até tinha falado da coordenação que eu preferiria essa reunião. O certo era essa reunião ter ocorrido no início do ano, ali em fevereiro. Não fizeram. Então, a essa altura do campeonato, teria sido mais interessante essa reunião ter acontecido em junho, meados de junho, porque ali sim eu teria já um parecer, o resultado de um trabalho semestral. Então ficou aquele trem meio assim, tipo, o bonde andando, né? Ainda no meio do caminho. Eu não concluí, eu não fiz um fechamento ainda desse primeiro semestre. Mas já foi dito que haverá. No próximo mês vai ter a segunda reunião. Considerou-se essa reunião de sexta-feira como sendo a reunião do primeiro bimestre. Eu submeti os alunos a algumas avaliações, uns testes, pelo menos para ter alguma coisa ali para mostrar na reunião. Na sexta-feira eu tive aula até às 9h15, 9h30, e a partir desse horário, 9h30, foi dispensado os alunos da aula e sim ter a reunião com os pais ali de 9h30 às 11h. E adivinha quem entrou primeiro na sala? Quem entrou na sala e ficou ali cerca de uns 15 minutos comigo na sala, até que outras mães, aliás, os únicos pais que vieram a essa reunião foram esses dois aqui, o resto foram avós ou mães. Até que as demais viessem, eu fiquei com esses dois pais na sala. Eu sentei mais, eu peguei uma cadeira e fiquei sentado próximo ali ao centro da turma. O centro assim, da frente ali, bem no meio, de modo que eu ficasse de frente. E o primeiro pai com quem eu conversei foi o pai dessa garota, Rayane.
Um pai jovem, eu não perguntei a idade dele, mas muito, se ele tiver 30 anos, eu jogaria que ele tem, porque ele tava, pessoal, o homem tava com toda aquela vestimenta de um trabalhador rural, a calça suja, um chapéu na cabeça, a camisa, a blusa meio rasgada, aquela blusa de manga comprida. A minha impressão parece que ele estava na roça, trabalhando, e ele veio, né? Naquele horário, veio de moto, só para assistir aquela reunião. Ele não se arrumou, assim, não estava produzido ali para ir para aquela reunião, mas eu cumprimentei, eu percebi as mãos grossas ali do trabalho, né? Talvez do cabo da enxada. Eu falei assim, o senhor é o pai da... Aí ele falou, sou o pai da Rayane. Pessoal, e aí um detalhe, na hora que ele falou, ele pronunciou, eu reconheci, porque no grupo da turma, no grupo dos pais dessa turma, vez ou outra, esse pai mandava áudios, e ele tem uma fala, assim, parece a fala de um radialista, sabe? Aquela vozona bem grossa, uma fala bem... que eu nunca ia pensar que aquele homem fosse um lavrador. Mais ou menos ele falou assim, eu sou o pai da Rayane. Eu não consigo imitá-lo, né? Olha, a Rayane não pôde ir à escola hoje porque devido às fortes chuvas que tem acontecido aqui, aí a ponte em tal lugar quebrou e não deu de passar com ela, o ônibus não passou e tal, e aí por isso aconteceu já isso, pessoal. De repente dá 2 dias de muita chuva e aí fica determinados trechos, córrego, fica submerso, estraga a ponte, aí não tem como vir, né? E às vezes essa menina mesmo acabou perdendo alguns dias de aula devido a esses problemas aí. Aí na hora que eu escutei, eu falei assim, eu digo, o senhor é aquele moço lá do grupo, né? Eu falei, nós até comentamos que o senhor tem voz de radialista. Eu falei, é uma honra conhecê-lo. Aí ele, pois como é que tá? Me fala aí, como é que tá minha filha aqui? Eu falei, ó, eu tenho uma pauta aqui para discorrer para todos, né? Como a sala não está cheia, eu vou inverter. Eu falei, porque essa fala de cada aluno, essa é uma fala que eu faço depois que eu dou o geralzão, mas eu vou, pra gente ganhar tempo, até que a turma encha, a sala encha aqui, eu já vou antecipando o seu caso. Pessoal, e ali quando eu olhei, eu tenho minhas fichas de anotações, eu sei quem é aluno, né? Eu fui olhando, eu só elogiei ele, sabe? Eu falei, meus parabéns, eu falei, pela sua filha, eu falei, é uma excelente menina, tem bom comportamento, é muito participativa, faz parte do grupo dos alunos mais adiantados agora da sala. Ela estava com muita dificuldade, mas no início, mas aí com o trabalho eu venho desenvolvendo aqui, melhorou muito. Eu falei, um dia eu perguntei aqui, ela me falou que o senhor ajuda. E aí eu fiz os meus elogios. Aí ele me contou um pedacinho da história, né? Eu assim, não que eu fosse instigar isso a ele, né? A vida pessoal dele, mas eu falei assim, ela me contou que é só o senhor e ela, né? Só vocês dois. E que o senhor ajuda muito ela lá. Aí ele disse, olha, professor, eu morava em Goiânia e eu tinha uma vida boa. A gente já tinha minha casa, tinha tudo lá. E de repente eu descobri que a minha mulher tinha um amante. Eu estava sendo traído e logo que eu descobri, teve uma situação pior. Eu comecei a ser ameaçado. Eu comecei a ser ameaçado por ela e pelo amante dela. E resultou eu vindo embora aqui para o Pará. Ele falou, na verdade eu sou daqui, né? Porque eu fui para Goiânia para tentar uma nova vida lá. Mas aí devido a esse problema, eu vim embora. E ela não quis saber da nossa filha. Ela não quis saber da nossa filha. Ela saiu de casa e foi conviver com esse outro homem. Aqui tá meio fragmentado assim na minha mente, porque foi de forma muito resumida assim o relato, mas ele disse assim que teve que vender essa casa. Ele disse que tinha uma casa, já tinha suas coisas, tinha até carro em Goiânia, e teve que vender tudo e veio embora aqui para o Pará. Aí ele disse que chegando aqui teve preferência por investir o dinheiro dele numa chácara. Comprou uma chácara e está investindo no trabalho como trabalhador rural. Segundo ele, está sendo melhor para ele. Aí ele falou, aí assim, a minha filha chega, ela fica em casa e eu estou trabalhando, eu vou trabalhar. Mas sempre à tardinha, quando chega, prepara-se a comida, tudo, depois da janta, cuidar na tarefa. Cadê os seus cadernos?
Algumas tarefas ela mesma faz à tarde, mas aquelas que ela não deu conta de fazer, eu ajudo. Eu ainda fiz uma última pergunta para ele. Eu falei assim: após a sua separação, o senhor não arrumou outra mulher, não, né? Ele falou: não, é só eu e ela em casa. E ainda ele deu uma. Pessoal, mas assim, foi o único momento assim que eu vi ele dar uma risada. Ele me contou isso assim com um semblante meio sem graça, triste. Mas quando eu falei assim, eu digo: o senhor não quis casar de novo, não, arrumar uma mulher? Porque eu fiquei assim: poxa, o cara tá lá na zona rural, né? De repente precisaria poderia ter uma companheira ali para ajudá-lo, né? E eu escutei essa frase aqui, meus amigos: não, professor, Deus me livre. Deus me livre. O tanto que eu sofri lá em Goiânia para ter as coisas, de repente terminar do jeito que terminou, desmoronou tudo, tive que sair de lá fugido por conta de ameaças. Mas eu tô vencendo aqui. Eu prefiro ficar só eu e minha filha mesmo lá na zona rural. Então, em suma, foi isso aqui. Então, só fazendo aqui um comparativo, a menina disse assim, né? Professor, minha mãe fugiu contra o homem, né? Mas esse fugiu foi lá em Goiânia, né? Foi lá em Goiânia. Certeza ela deve ter saído de casa e foi morar com esse outro homem e deve ter ficado ameaçando o marido para querer a parte dela, né? Das coisas, ou para ele ir embora, para ela ficar livre de vez. Esse foi o relato, assim, eu contei para vocês o que eu consegui compreender nesse histórico. E o outro já era um senhor, pelo rosto dele, eu daria 40 anos. 40, 42 no máximo. Um senhor assim um pouco mais velho do que eu, barbudo. Eu nem descrevi que jeito que era o pai da Rayane, né? O pai da Rayane, um rapaz magro, moreno. Eu falei assim, essa idade, que eu acho que eu estimo que ele deva ter uns 30 anos, por o fato da filha dele já ter 10 anos, pelos trabalhos que ele desenvolve, a responsabilidade, o rosto, né? Eu atribuí essa idade. Mas qualquer um de nós aqui que olhasse, você diria, é um pai jovem ainda. Ele tem uma aparência bem jovem. Já o pai dessa Taina era um senhor. Eu acho que a menina, certeza, deve ter puxado a mãe, porque pelo rosto dele, ele é um homem ali no máximo ali dos seus 42 anos, de pele clara, o bem barbudo que eu falo, não é aquela barba grande assim, mas uma barba bem preenchida, assim, tava aquela penugem, só uma penugem assim no rosto, mas bem preenchida, bem cheia, sabe? O bicho tem eu invejei aquela barba, eu digo, quem dera que eu tivesse uma igual a dele. Achei bonita a barba, assim, bem bacana, né? Depois eu vou ainda vou aplicar um minoxidil aqui no meu rosto para me ter uma barba daquele jeito. Enfim, esse senhor, pelo que eu percebi, eu não perguntei, pessoal, eu não perguntei se ele mora na zona urbana ou na zona rural, mas eu arrisco um palpite pelo jeito dele, pela vestimenta, assim, me pareceu que ele também fosse da zona rural. Eu tive essa impressão dele. Depois eu vou verificar isso melhor. E ele ouvindo o depoimento do pai da Rayane, ele falou assim, ele olhou pro cara e falou assim, a sua história é mais ou menos parecida com a minha. A minha foi me largar mesmo. A minha largou eu e minha filha em casa e foi-se embora. Foi embora com outro homem. Mas a minha não me ameaçou. Ela não me ameaçou, não foi vendido nada. Eu tô com a casa com tudo lá. Até hoje não foi dividido nada, porque ela foi-se embora. Ela foi embora com outro homem e eu estou em casa, só eu e minha filha, e também não quis arrumar mulher. Não quis arrumar mulher. Se não deu certo com a que é mãe da minha filha, para botar outra lá dentro de casa e não dar certo, prefiro ficar do jeito que tá mesmo. Só eu e ela lá em casa. E eu perguntei, eu digo, mas o senhor tem só ela de filha? Só ela. É só ela e tá bom. E como está minha filha? Pessoal, e ali eu cobri de elogios, né? Eu digo, o senhor tá de parabéns. Parabéns, parabéns mesmo. E ele falou, não, mas eu pego no pé. Eu pego no pé lá em casa. Todo dia a tarefa tem que estar feita. Eu acordo cedo para preparar as coisas. Preparar o café, boto para tomar banho, arrumo e venho trazer aqui na escola. Por isso, acho que por aí já dá para me ter a noção de que acho que é aqui na zona urbana mesmo, né? Que mora. Quem falou que trazia, né? Eu falei, olha, a sua filha... Eu falei tudo, ó, tá boa nisso, boa naquilo, tem bom comportamento. Eu falei, é só continuar, viu? É só continuar que você vai ver o sucesso aí da sua filha.
Então, são duas meninas, filhas de pai solteiro. Pessoal, mas eu fiquei admirado, ó. Eu fiquei admirado, assim, de ver duas meninas ali criadas só pelo pai e assim, o quão elas estão sendo bem cuidadas e os pais acompanham mesmo, sabe? Eu coloquei assim, ó. Eu diria, não, vamos lá. A menina que eu tava falando na aba comunidade, sobre a menina Rayane, né? Eu falei assim, a menina todos os dias vem banhada e arrumada, com as tarefas em dias. Não tô aqui puxando o saco de homem, mas na minha rotina o inverso ocorre com os filhos de mãe solteira, que são muitos e geralmente andam maltrapilhos, indisciplinados, desinteressados pelos estudos e até famintos. A alimentação é descuidada pela mãe. Eu diria que essa menina teve sorte da mãe dela tê-la concebido com um homem que presta, pois a maioria só engravida de tranqueira. Na próxima reunião de pais, quero conhecer esse pai zeloso que hoje em dia é raro encontrar um. Finalizei a ela: ame e respeite sempre seu pai. Aqui está a frase mais exata, que o dia que eu escrevi isso aqui foi no dia que aconteceu mesmo. Acho que eu estava de manhã, eu tinha conversado com ela no momento livre ali, eu escrevi o texto e publiquei para vocês. Então estava, como se diz, fresquinho na minha cabeça a frase que ela havia mencionado, ou que eu havia mencionado. Muitos são os alunos que já passaram por mim, que ainda estão comigo, ainda na sala de aula, que são filhos de mães solteiras. E olha, eu tenho um caso de indisciplina. Outros casos, às vezes, não é de indisciplina, mas é de uma espécie de abandono. Tipo assim, pensa a criança que chega suja. Pessoal, de tudo eu já encontrei na sala de aula. Meninos que vêm fedendo a bosta, fedendo a mijo, sem escovar os dentes, sem tomar banho, sem comer. Por várias vezes eu já tive alunos, meninos e meninas, numa sala de aula dando tontura de fome. Ou então eles dizem assim: ô tio, eu tô doendo tanto minha barriga, eu tô doendo minha barriga. Aí depois vai no banheiro. Aí volta: não, tio, minha barriga continua doendo. Eu falei: meu filho, tu quer que eu ligue pra sua mãe? Então eu vou levar ali pra chamar sua mãe. Porque aí, não, tia, essa minha dor de barriga não é dor de barriga de fazer cocô, não. É porque eu não comi nada desde ontem. Eu não jantei nem tomei café hoje. Pessoal, eu já teve caso de eu levar para a diretoria e a diretoria dizia assim: meu Deus do céu, mas que absurdo, essa mãe recebe auxílio. Essa mãe está recebendo R$ 1.200 de auxílio emergencial, ou então 600, né, que é a Bolsa Família, está recebendo 600 de Bolsa Família. E por que não compra um flocão para fazer um cuscuz para essa criança comer de manhã? Comer um cuscuz com café, uma farofa, né? Fazer uma farofa de ovo de manhã, isso não é caro. Pessoal, aqui em casa, agora é porque eu tô de dieta, né? Mas eu penso no homem que gosta de um cuscuz de flocão, é eu, flocão de milho. É uma delícia aquilo ali, sabe? Você faz um ovo mexido, ou então uma calabresazinha ali frita e mistura ali no meio do flocão. É muito gostoso. E eu compro de R$ 2, R$ 2,50 um pacote de flocão. Farinha aqui eu compro de R$ 15 o litro. Dá pra fazer várias farofas aí. Esses dias tem um garoto na minha turma, um menino, ele parece um indígena. Ele é bem moreninho, do cabelo liso, o cabelo parece uma seda. E o menino, lento, meus amigos, mais lento pra copiar, sabe? Ele nunca consegue terminar, não se concentra. Tem hora que ele tá com lápis, aí ele fica assim, olhando pras paredes, olhando pro telhado. Ele não bagunça na sala, ele não é menino de bagunçar. Aí toda hora eu faço assim com o dedo, que ele senta perto da minha mesa, assim, eu dou aquelas... Ei, meu filho, bora, tá dormindo, desperta. Falei: tu quer ir lá fora lavar o rosto? Falei: tu não vai terminar a tarefa distraído desse jeito, não. Aí ele dá aquela... Não, tio, tá bom. Aí ele começa a escrever. Ele começa a escrever com um pouco, ele já começa assim, desviar o olhar ali do... que eu passo muita tarefa do livro pra eles copiarem. Eu entrego os livros e aí passo no quadro, a página tal e tal, copiar no caderno e responder. E ali com um pouco toda hora eu tenho que estar. E aí eu percebi uma coisa nessa criança. O menino é pálido, meus amigos. Pálido, assim. Porque ele é moreno, mas é normal, assim. A pessoa de pele morena, quando ela é bem corada, eu chamo a pele cor de jambo, né?
Fica aquele vermelho do sangue misturado com a pele negra, fica parecendo um jambo. É, e o menino muito... Aqui na minha região o pessoal chama de amarelo, né? Fulano tá amarelo, tá parecendo um melão. É quando tá anêmico. Eu chamei essa criança e eu até anotei assim, eu mandei anotei num pedacinho de papel e falei, você entrega isso aqui para sua mãe. Eu falei, olha, diga para a senhora sua mãe te levar no posto de saúde e fazer uma consulta, seja com a enfermeira ou com o médico, para eles passarem um sulfato ferroso para você, que você tá anêmico. Certeza você tá anêmico. Porque olha o teu rosto, assim, o tanto que você tá muito pálido. Eu falei, isso aí não pode. Eu falei, isso até dificulta a tua evolução no estudo aqui. Eu falei, então tu pode falar que fui eu que mandei o papelzinho aí com o nome desse remédio aí. Se ela não quiser comprar, pode ir no postinho que é de graça. Vocês acreditam, pessoal, que o menino levou o papelzinho? No outro dia a mãe desse menino apareceu lá, mãe solteira, meus amigos. Filho de uma mãe solteira. Mas ela não veio brigar comigo, não. Ela veio justificar. Ela me chamou lá na porta, ela... Bom dia, professor. Falei, bom dia. Aí ela com o papelzinho, ela, não, meu filho ontem entregou esse papel aqui. E eu vim, foi me informar melhor aqui com você, como é que faz, que ele não soube explicar direito. Não, ele tem problema mesmo. Na verdade, lá em casa eu tenho 5 filhos, sabe? Eu tenho 5 filhos, o fulano é o segundo da escadinha que eu tenho lá em casa, eu não tenho marido. E é muito difícil, professor, é muito difícil, sabe? Para manter as coisas lá em casa não tá fácil, não tá fácil. Ela não quis dizer assim, lá em casa a gente passa fome. Ela não quis falar claramente, mas eu entendi a forma. Tá muito difícil, eu recebo um auxílio, mas não dá. Você sabe que o preço das coisas é caro, sabe? Alimento no supermercado tá muito caro. Aí eu ainda dei mais uma dica. Eu falei, olha, eu acho que a senhora poderia... Eu falei, eu já tive anemia quando eu era criança. Quando eu tinha a idade desse menino ali, eu com meus 9, 10 anos, eu era pálido igual ele. Resultado também de uma má alimentação, vindo de família pobre. Eu falei, mas eu lembro que a minha anemia ela foi tratada e foi curada com 3 coisas. Os remédios, esse aí mesmo foi um que eu tomei quando eu era criança, o sulfato ferroso. Tem outros. Eu falei, se não quiser tomar o sulfato ferroso, tem outros tipos de remédio também, que é suplemento ferroprivo para o sangue, né? Para corar mais a pessoa, né? Fortalecer o sangue. Falei, mas a senhora também, se puder, faça o suco da beterraba. O suco da beterraba, ela ajuda também no combate à anemia. E comida feita em panela de ferro. Você cozinha o arroz na panela de ferro. Pode rapar mesmo aquele pegado assim no fundo e bota para esse menino comer. Molha ali com o caldo do feijão e venha, que você vai ver. Logo, não é amenizar não, faz curar para nunca mais ter de novo anemia, falta de ferro no sangue. Eu falei, trate, ele tá numa fase de do desenvolvimento que é crucial, né? Não comprometer algumas habilidades que a boa alimentação vai garantir nesse processo. Pessoal, quando eu vi quando a mulher se apresentou, eu pensei que ela ia brigar comigo. Eu dei só, depois até fiquei pensando assim, que eu me arrisquei, né, de ter mandado. Mas ali eu fiz com a boa intenção, por ver a situação daquela criança. Então eu já falei da indisciplina, eu falei da má alimentação e outros casos. Filhos de mãe solteira ou filhos de vó também, né? Ou netos que são criados por vó, que não importa, meus amigos, não importa, sabe? Pode vir sujo, fedido. Olha, são esses aí que eu falei. Às vezes vem mijado. Eu acho que, sei lá, faz o número 2 lá no banheiro, não se limpa. Aí vem, você sente o cheiro. A gente sente o cheiro dentro da sala, não escova os dentes. Não são disciplinados assim para ter o bom comportamento na sala de aula. É o abandono de ficar solto na rua, né? E aí... Mas eu falo para vocês, unânime. Eu tive uma exceção, esse ano eu tive uma exceção. Tem um garoto lá, que eu falei dias atrás aqui, que é o menino, que é o parceirinho de bagunça lá do Robertinho. Pior que eu esqueci o nome desse outro menino. Esqueci o nome dele que eu tinha dado aqui. Enfim, que ele é criado pelos avós e o avô não quis nem saber. O avô, um dia que eu mandei chamar lá, falou para mim, olha, você dê seu jeito aí, resolve com ele... Faz o que for possível, mas não fica mandando bilhete pra mim não, tá?
não me incomode. Para tentar fazer aqui um fechamento acerca deste assunto, por que? Aí você me pergunte assim, Vitor, mas o que tu acha assim? Por que esses dois pais se mostraram tão responsáveis com as filhas dele, né? Eu pergunto para vocês, você acha que Zé Droguinha, cafajeste, bandido, tem responsabilidade com o filho? Ele assume paternidade de filho? Não tem, meus amigos, não tem. É a coisa tão asquerosa por exemplo, o bandido, ele não cria os filhos, mas, por exemplo, se essa mulher arruma um companheiro e esse companheiro vem a tentar fazer alguma coisa de bom por essa criança, às vezes ainda junta essa mãe e esse marginal, que são os genitores, e mata esse padrasto que às vezes está tentando fazer alguma coisa, como eu já vi casos aqui na cidade. Fulano de tal se juntou com a Amy Sol, com 3 meses o pai dos filhos dela foi lá e matou a facadas, matou de tiro, porque eu fiquei sabendo que ele estava maltratando minha filha, fui lá e matei. Ele não cria, e se aparece um que vai criar, ele ainda vai lá e mata. Complicado, né? Aqui o que ficou muito claro para mim é que essas mulheres, por alguma razão, casou com esses caras. Tem muito aquela história, isso aqui já foi debatido no canal, né? Eu acho que muito tempo atrás, num determinado conteúdo meu, eu fiz uma pergunta assim: por que ainda tem mulheres que casam com um homem bom? Por exemplo, uma novinha que escolheu um homem bom para casar. Eu lembro que foi até um participante meu aqui, um inscrito meu, que ele mora no Japão. Como é que era o nome dele? Nós criamos um apelido aqui para ele, é o Tiamat. O Tiamat, ele mandou um depoimento que eu publiquei nesse vídeo aqui. Ele comentou, ele falou: não, Vitor, isso aí às vezes é porque é a filha que quer sair da casa dos pais. Aí às vezes ela achou um miqueinhas que fácil ali para casar só para sair da casa dos pais. Pronto, saiu da casa dos pais, conseguiu se livrar daquilo, né? E aí depois ela dá um chute nesse miqueinhas e vai embora. Outras situações, às vezes é a novinha que ela vê, às vezes um cara, ela encontra um homem, um rapaz ou um homem, né, trabalhador, um cara que tá construindo um futuro, aí ela vai lá e casa com ele. Eu vou casar com ele para tomar metade. Fico ali com ele 1 ano, 2 anos, depois eu arrumo um cafa, um Zé Droguinha, dou-lhe um chute, tomo a metade do que tenho e vou curtir com o outro. Então, assim, é por isso que muitas vezes, hoje eu tenho assim um certo pavor quando eu vejo mulher dizer a seguinte frase: ai, meu Deus, eu queria tanto um homem bom para eu casar. Eu estou à procura de um homem bom. Às vezes a gente pensa que é só mulher velha, mulher que já é os restos de cafajestes aí que quer um homem bom, né? As que estão cansadas de moleques. Ela não bota assim lá: gente, eu tô cansada de moleque, agora eu quero um homem de verdade. Não. Tem aquela novinha, de pouca experiência, que ela também fala: eu quero um homem de responsabilidade, um homem bom, um homem trabalhador, sabe? E ali ela casa, aí você vê lá na frente. Às vezes ela aguenta 2 anos, 3 anos, ela dá um pé na bunda e troca esse companheiro bom que ela tem por um mala. Um mala. Mas por quê? Foi tudo premeditado, ela já tinha o esquema todo feito. Eu vou ficando com ele para me garantir os meus direitos e até que eu possa encontrar. Às vezes nesse inteirinho ela já tá curtindo com um cafa, um Zé Droguinha, por aí, né? E aí o cara é descartado, esse homem fica ressentido. Esse homem fica ressentido com isso aqui, porque eu falo para vocês, pessoal, eu senti uma tristeza na fala daqueles 2 homens. O segundo senhor lá que conversou comigo, o pai da Taina, eu não vi sorriso no rosto daquele homem. Ele falou muito, muito sem graça ali, sabe? Mesmo eu elogiando, eu lembro do senhor, ele só balançando assim a cabeça. Eu ajudo lá em casa, eu tenho cumprido com a minha parte, tenho incentivado ela e tal, mas eu não vi alegria. Eu acho que ali, provavelmente, se ele tivesse ainda com a esposa dele, era para ele estar no serviço dele, trabalhando, e a mãe viria, né, assistir a reunião. Mas ambos tiveram que largar seus trabalhos para vir na escola, acompanhar a vida escolar das filhas, porque não tem mais ali a companheira. Uma coisa assim, negócio, é difícil assim a gente ver, né, um homem que fica com guarda de filho,
Mas os poucos casos assim que eu já percebi que fica, esses homens eles são cuidadosos na questão de botar uma mulher dentro da casa. Eu acho que é a questão do cuidado, mas também a dificuldade. Porque vocês acham que mulher vai querer assumir pai solteiro? Relacionamento com pai solteiro? Principalmente se ela não tiver um filho ainda. Que é nada, meus amigos. Olha, aqui na minha cidade eu conheço uma mulher que ela casou com um homem que era um viúvo. Ela casou com um viúvo com 5 meninos, 5 crianças dentro da casa. Eu falo, sabe de quem? Ela é tia de um personagem conhecido aqui no canal. Ela é tia do Alex. O Alex tem uma tia aqui na cidade que é irmã da mãe dele. E essa senhora, ela já é uma idosa já. Ela é um pouquinho, acho que é, sei lá, 2 anos mais nova que a mãe do Alex. É um casal já de idosos. E um dia ela contou a história, ela dizendo, quando eu conheci fulano, meu marido, ele tava com poucos meses que tinha ficado viúvo, com 5 filhos pequenos dentro de casa. Mas assim, o pessoal da igreja me incentivou e tal. Você tá vendo lá, né, aquela situação. Mas ele é um homem de Deus, crente daqui da igreja Assembleia de Deus. Mas detalhe, pessoal, o cara é empresário, meus amigos. Empresário, comerciante. Tem um baita de um comércio aqui no centro da cidade, bem sucedido. Mora numa bela de uma casa, caminhonete na garagem. E aí ela vendo a situação, o velho, velho hoje, né? Na época, o empresário ele queria uma esposa, mas assim, era a esposa dele. Mas a casa tinha empregada, tinha a babá para cuidar dos meninos, tinha a cozinheira, tinha os empregados na loja. Ela mesma contou, não, mas não foi difícil não foi difícil para eu ter assumido. Aí ela, fora os 5 filhos, os 5 enteados dela, que ela, entre aspas, né, ela ajudou a criar, ela teve mais uns 4 com ele. É uma família grande esse casal. Segundo ela, os enteados a consideram como mãe, porque quando a mãe biológica faleceu, eles eram todos pequenos ainda. Então não tem nem muita lembrança da mãe. Ela, não, eu criei os filhos do meu marido como se fossem meus filhos. Todos me respeitam. E ainda tive os meus ainda, que eu criei tudinho. Hoje são todos formados, tudo mora fora. Hoje só mora o casal aqui mesmo, na casa boa deles. Mas aí é fácil, né? Vocês acham... eu duvido que um cara que tem uma renda aí de seus 20 mil pra cima, ou um empresário bem sucedido, ele pode ter 10 filhos dentro de uma casa. Se ele botar um anúncio, eu tô precisando de uma esposa pra casar comigo, mas casa boa, dinheiro, luxo, empregada, doméstica, babá pra cuidar das crianças. Duvido se não chove mulheres querendo, né? Agora diz assim, tu vai ficar responsável pra criar esse tanto de menino aqui se elas vêm, né? Não vem de jeito nenhum. A prova tá aí, esses 2 senhores só com uma filha. Eu deixo essa pergunta aqui pra vocês. No caso desses 2 pais solteiros, vocês acham que eles não têm mulher ainda? O motivo maior seria porque eles não querem botar uma mulher dentro de casa ou é porque eles têm dificuldade para arrumar? Respondam aí, né? Então, só para concluir aqui, 2 das melhores alunas minhas da sala, em todos os aspectos, pessoal, em todos os aspectos, elas são excelentes alunas, são filhas de pais solteiros. Já se eu for contar, meus amigos, as inúmeras histórias. Eu tenho alguns meninos e meninas na minha turma, criados por mãe solteira ou pela avó, mas assim, eles estão deslanchando na sua aprendizagem, mas é por um trabalho da sala de aula mesmo, ali, a coordenação, a gente vai dando os incentivos ali, né, as motivações ali, mas dizer assim, essa família, a família dessa criatura aqui está ajudando lá na casa, de jeito nenhum. Agora, hoje é o dia aqui que eu vou ter que puxar saco um pouquinho para homem. Falando dos homens de responsabilidade, o homem sério, o homem que não é vagabundo, que não é Zé Droguinha, que não é mala. Deixa um filho sob a custódia dele que você vai ver essa criança ser bem cuidada. Só mais um detalhe aqui, eu acho que muitos dos senhores se lembram aqui
Eu acho que tem um ano e meio, mais ou menos. Um dia eu trouxe, através de uma referência de uma pessoa, parou aqui na minha casa um rapaz de 20 anos que veio limpar uma caixa d'água para mim. Ele veio limpar a caixa d'água e eu conversando com ele, ele me revelou que era pai solteiro também. Tinha uma filha pequena, uma filha de 2 anos, que a mãe vazou daqui e foi embora e deixou essa criança com ele. Quando ele fez o serviço para mim, eu ainda mantive contato com ele ali, talvez um mês ou 2 meses, de vez em quando eu ainda troquei mensagens com ele. E depois eu tenho o número dele aqui até hoje, mas nunca mais eu conversei com ele. Mas ele ainda chegou a me mandar uns vídeos da luta dele à noite. Ele disse que deixava a criança com a avó paterna, né, a mãe dele, durante o dia para ele. Não, pera lá, não. Esse caso aqui, agora que eu lembrei, foi um caso que eu narrei que a mãe se recusou. A mãe dele foi turrona com ele, né? Não, você fez, você se vire, tá? Os meus eu criei sozinho, eu te criei só, eu não vou. Tá meio vago aqui, parece que ele paga uma babá mesmo. Ele pagava, era uma babá pra ficar olhando, era babá. E aí à noite ele buscava a menina, mas eu lembro de um vídeo que ele me mandou, ele fazendo comida pra ele e pra essa menina de noite. E ele mandou o vídeo: ó, Vitor, a minha situação aqui, ó. De noite eu tenho que estar aqui, tenho que fazer comida pra dar pra neném, tenho que arrumar as coisas, morando de aluguel. Eu via uma vida tão difícil assim daquele rapaz, ele falando que até os estudos ele tinha parado, porque só tava podendo trabalhar mesmo e cuidar daquela criança. E a mãe caiu no mundo. Essas aí é as que liga o foda-se mesmo, né? Tem tantas outras que ficam com a guarda da criança só para receber pensão. Só para receber a pensão, né? Então, eu ainda acho assim que no caso dos homens decentes, dos homens bons, com certeza eles têm mais racionalidade para cuidar de criança e adolescente. Com certeza, meus amigos, certeza. Dias atrás, eu conversando com a minha amiga Júlia, eu fiz uma pergunta para ela. Eu conversando até esse assunto aqui, eu falei assim: Júlia, nem eu e nem você tivemos filhos, né? Mas você é uma mulher vivida. Eu falei: da tua visão como mulher, você acredita que uma mãe solteira, cheia de filho, que ela consegue criar esses filhos dela, como elas bem dizem, não, eu faço o papel de pai e mãe. A gente não escuta isso das mães solteiras? Principalmente no Dia dos Pais, né? Dia dos Pais, parabéns pra mim, que sou uma mãe, porque eu sou mãe e pai do meu filho. Eu digo: você acha? Ela dizendo: nunca, meu amigo, nunca. Nunca que a mãe vai conseguir outra coisa. Um homem dentro da casa, a história é outra. Um pai responsável, né? Um homem de bem dentro da casa é diferente as coisas, sabe? Uma mulher nunca você vai conseguir criar uma criança igual como se tivesse a presença paterna ali. E aqui, meus amigos, para finalizar esse depoimento, adivinha quem foi que reapareceu no meu caminho? Vocês lembram da Elaine? A Elaine, aquela avó solteira, mãe de 5 crianças, 5 filhos e 2 netos. Meus amigos, pois a mulher comprou um chip. Ela comprou um chip, me localizou essa semana, me ligou. O negócio é que ela ligou. E quando o número tocou aqui, não tinha foto. Foi uma ligação de WhatsApp. Só aparecia o número na tela. Aí deixa eu ver quem é. Eu falei: oi, quem é que tá falando? Oi, Vitor, sou eu. Elaine, eu preciso. Ô, Vitor, eu tô precisando muito falar com você, querido. Por favor, você pode me atender? Aí já estava na linha, porque eu tinha bloqueado o número dela lá para trás. Meus amigos, vocês acreditam que ela veio de novo com a mesma ladainha, de novo? Ô, Vitor, que bom que você me atendeu. O que foi que eu tentava te ligar do outro número que eu tinha? Agora eu comprei outro chip. Que eu não sei o que estava acontecendo com aquele meu chip. Mas que bom que agora eu consegui falar contigo de novo. E Vitor, é porque tem uma amiga minha, uma grande amiga minha, ela quer ir para o Canadá, sabe? Ela tá querendo ir para o Canadá e eu queria te perguntar, ela queria saber como é que faz para tirar o visto, para ir para lá. E aí eu falei que eu tinha um amigo meu aqui na cidade que entende dessas coisas. Eu ia falar com você para você me passar aí umas dicas para me dar para ela. E eu querendo me ver livre logo, me despedir daquela conversa, eu falei: não, mas eu não já tinha te explicado
Eu falei, o mesmo trâmite que se faz para os Estados Unidos é para o Canadá. Eu falei, tem que fazer a solicitação, tem que ir na embaixada. Eu falei, entra no YouTube, Elaine, entra no YouTube que você vai ver, vai ter muitos vídeos, inclusive de brasileiros, ensinando como é que se faz. Só teve um detalhe que eu acrescentei para ela, né? Eu falei assim, tem que ver, porque se essa tua amiga for pro Canadá fazendo conexão nos Estados Unidos, ela tem que ter visto também para os Estados Unidos, mesmo quem vai fazer conexão. Eu falei, se ela tirar só pro Canadá, ela tem que ir num voo direto. Ela tem que pegar um voo direto pro Canadá, porque se ela pegar com conexão nos States, vai dar problema para ela. Pessoal, quando eu estava finalizando a explicação, eis que surge a pergunta. Ela, querido, e você tá solteiro? Você já casou? Ou eu tenho uma dificuldade para mentir e de pensar assim também. Para ela estar me fazendo essa pergunta, ela já deve ter checado a minha vida. Ela já deve ter checado a minha vida por aí. Aí eu falei, não, eu continuo a mesma vida, solteiro aqui. Pessoal, de novo, meus amigos. Ou seja, essa historinha do Canadá foi só o pretexto para puxar uma conversa comigo. Só um momento. Para puxar uma conversa comigo e também fazer o arrudeio para ir no ponto que ela queria, pois tornou falar de novo, meus amigos. Vitor, meu amor, até hoje, rapaz, eu não arrumei ninguém, eu tô precisando tanto do marido, mas assim, eu não quero moleque. Moleque, já basta o meu ex, aquele moleque, aquele vagabundo sem vergonha. Me abandonou com 5 filhos, eu tô aqui com 5 filhos e 2 netos. Para criar aqui em casa sozinha, as coisas tá muito difícil. Eu estou precisando de um marido e você tá aí, solteiro, você é um professor. Olha, eu já tentei muito. Ela falou, desde o ano passado, você não sabe o tanto que eu já tentei conseguir um marido no exterior. Na verdade, eu estava falando para você que é uma amiga minha no Canadá, mas não é amiga, sou eu mesma, sabe? Eu já encontrei uns senhores lá no Canadá, mas aí é aquela enrolação, promete, vai me levar, e na hora que eu falo que vou começar, eles pulam fora. Outros querem, mas eu não tenho visto, eu não tenho condição de poder ir. Tá enrolando. Então assim, tudo seria mais fácil se você aceitasse um relacionamento comigo. Você já tem sua casa aí, né? Você já tem sua casa, a gente poderia morar juntos. Meus amigos, eu tava deitado aqui na cama. Quando eu comecei a ouvir isso, eu falei assim, eu digo, olha, eu nem sabia quem era que estava ligando. Eu falei, mas eu já tô com sono, eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que acordar cedo. Eu falei, eu não vou poder continuar essa conversa com você aqui, tá? E também não quero saber de casamento. Eu falei, eu gosto da minha vida de solteiro, não tô afim de casar. Eu falei, boa sorte pra você, viu, Elaine? Te desejo boa sorte, que Deus te abençoe aí na sua empreitada de arrumar um marido, mas eu não estou à procura de esposa. Tá? Minha vida tá muito boa do jeito que eu tô aqui. Boa noite. Me despedi. Eu tava com tanto sono, pessoal. Eu tava com tanto sono que eu desliguei assim a ligação e já joguei o telefone, meti no carregador. Eu não... Deu aquele lápis. Vocês acreditam? No outro dia, essa mulher... Eu tava na academia fazendo meu treino, a mulher ligando. Aí foi quando eu bloqueei. Eu até comentei para um inscrito meu aqui, o Monsenhor, eu tinha comentado com ele aqui que a Elaine voltou a atacar de novo, a contra-atacar, né? Mas eu já fiz o bloqueio dela. Mas ela ainda vai aparecer, meus amigos. Essa tática aí da compra de chip é um negócio barato, né? Deve ser uns 10 reais. Tem lugar que é 5, que é 8, um chip. Ela pode gastar aí, todo mês ela pode tirar aí 50, 100 reais do salário dela e comprar todinho de chip. E vai cadastrando esse chip para tentar falar comigo. Eu já tô até vendo isso, mas... Bora ver aí, mas por enquanto, esse que ela comprou para tentar falar comigo, eu já bloqueei. Mas, meu Deus do céu, pessoal, ela acha mesmo, ela tem na cabeça dela que eu vou aceitar, que ela vai passar uma lábia em mim e eu vou aceitar casar com ela, com 5, olha, 7 crianças, ela e uma filha dela, mãe solteira, maior de idade.
que mora junto com ela e é sustentada por ela. O que toda essa ladainha de querer casar comigo, isso aí é de olho na minha renda. É só isso aí, é o salário que eu ganho. Porque ela conta assim, é o meu salário e o dele. Aí dá, né? Aí dá pra sustentar esse tanto de gente. Tô fora. Não vai rolar. Pessoal, vocês estão percebendo? Eu já tô bocejando aqui, tá me dando um sono. Acho que eu vou me deitar mesmo ali um pouquinho. Então eu vou me despedir de vocês agora. Eu agradeço muito a todos que puderam me ouvir. E até breve, até um próximo conteúdo aí, tá? Um grande abraço para todos os senhores. Fiquem em paz. Bye, bye.